pela primeira vez aqui no Jornal da Mix, o governador Eduardo Leite, que já está na escuta, e numa conversa que vem numa semana que eu diria bastante atípica, né? E o termo que eu usei foi intensa. Não vou dizer que foi uma semana pesada, mas intensa, porque a gente teve momentos de celebração. Começamos a segunda-feira em festa em função da reabertura do aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre, que foi muito significativo, é muito impactante para a nossa economia, até para a nossa autoestima enquanto gaúchos. Mas na sequência tivemos lutos importantes, né? A equipe de atletas adolescentes de Pelotas mortos num acidente gravíssimo no Paraná, e a ocorrência de Novo Hamburgo, que vitimou não só os familiares de um homem em surto, mas servidores da segurança pública. E é nesse cenário que a gente ouve, então, o governador do estado, Eduardo Leite. Bom dia. Muito bom dia, Sabrina, bom dia aos ouvintes da Mix. De fato, uma semana de muitas emoções, intensas emoções, como você estava dizendo, porque a semana era para começar justamente com a alegria da reabertura do aeroporto, e essa alegria acabou sendo colocada em segundo plano, porque a perda de 7 jovens, mais o coordenador técnico, o motorista de Pelotas, portanto 9 vítimas, de um projeto social, esportivo, bonito, que estava tocando não apenas na vida daqueles jovens, mas na vida das suas famílias, da comunidade. Eu tenho certeza que traria ali medalhas olímpicas em breve para nós. Acabou sendo uma pancada assim nessa autoestima que você estava falando, né? Porque a nossa moral acaba ficando abalada. Ao mesmo tempo, naturalmente, reforça-se o nosso compromisso para ajudar aquele projeto, para que tantos outros jovens que estão nele possam seguir em frente, acreditando no esporte e no futuro melhor para si e para suas famílias. E depois tivemos esse episódio absurdo de Novo Hamburgo, em que uma pessoa que tem registros de internação por problemas psiquiátricos conseguiu ter o registro de armas, com muita munição, e que acabaram vitimando 2 policiais nossos da Brigada Militar, além dos seus próprios familiares, que foram vítimas, o seu pai, o seu irmão, e o próprio atirador, que acabou sendo abatido pela Brigada Militar. Um episódio assim absurdo, lamentável, e que, além de nos fazer ficar em luto pelos nossos brigadianos, que eu sempre destaco em momentos como esse, especialmente, a sociedade precisa olhar, respeitar, valorizar, os nossos policiais, porque quando a polícia muitas vezes chegando, como diz, com a intensidade de uma abordagem que precisa ser feita, às vezes surgem os questionamentos em relação à forma de atuação da polícia. Pois bem, o que era ali um cenário de um conflito familiar, a polícia chega justamente com o cuidado desta abordagem e é recebida a tiros, por uma pessoa completamente fora de si, com problemas psiquiátricos. Então, acho que é importante lembrar que se a gente tem a possibilidade de andar nas ruas com tranquilidade, se a gente tem a possibilidade de olhar para o futuro com mais confiança no futuro do nosso estado, porque tem homens e mulheres como esses nossos soldados que se colocam à disposição com a própria vida, para poder nos proteger. Eu sempre faço questão de lembrar, desse episódio, o quanto, para além de segurança pública, o olhar que precisamos ter para a questão da saúde, de acesso à saúde, acesso a atendimentos, inclusive na área de psiquiatria, que ainda existe um tanto de preconceito nessa área. Mas, governador, nós temos uma série de assuntos aqui que queremos ouvir do senhor nesse momento de reconstrução ainda do estado, Já estamos em outubro, mas ainda com muitas sequelas de maio. Mas aí, aproveitando que nós estamos num dia após um evento climático que foi bastante alertado, o senhor veio às redes sociais chamar a atenção do cuidado, que as pessoas prestassem atenção nessa prevenção, e vivemos aí hoje, felizmente, até por causa dos alertas, talvez não tantos prejuízos e danos
pessoais, mas a carência em termos de infraestrutura, né? A energia elétrica é sempre um problema no after day, no dia seguinte, né? Com milhares de pontos sem luz. Então, quando a gente fala dessa reestruturação, e o senhor fala muito da resiliência, né? De olhar sempre para agora a resiliência, como para além dos eventos climáticos extremos, para tudo que está se fazendo para se preparar a eles, a gente consiga ter uma rotina mais estável. Quando qualquer temporal, chuva forte, a gente tem falta de luz, que é importante para a infraestrutura, para a economia do estado. Que tipo, a gente sabe que tem empresas, né, a CE Equatorial, a RGE, que tipo de diálogo, até pressão mesmo, o governo do estado pode fazer para que tenhamos uma estrutura mais segura no nosso dia a dia, naquilo que não é um evento extremo, mas é um evento climático que nos abala. Não, claro, não é quando a gente passou pelas enchentes de maio, né? Qualquer outro episódio que a gente tenha de um evento climático mais intenso, a gente até não ousa classificá-lo como extremo, mas são eventos de grande intensidade, eventos que chegaram em alguns locais do estado a 120 km por hora, é muito forte, e isso acaba gerando queda de árvores, né? A gente viu aí cenas de telhados, de casas, de galpões sendo levados, arrastados pelo vento. Então vejo que essa infraestrutura não é só infraestrutura pública, né? A gente olha naturalmente para as estradas, para a rede elétrica e faz a cobrança, mas assim como nas casas as pessoas fazem um investimento para uma média do comportamento climático, as pessoas não vão fazer um investimento ou pelo menos até aqui não faziam investimentos para suportar eventos que têm uma possibilidade muito reduzida de acontecer. Agora que a gente vê que esses eventos climáticos acontecem com maior frequência, com maior intensidade, as pessoas começam naturalmente a colocar nos seus projetos de engenharia, tanto para si, nas suas casas, quanto o poder público também tem que colocar nas obras de infraestrutura públicas, o que envolve não apenas estradas, que naturalmente a gente observa, mas também, como você falou, energia, telecomunicação, saneamento, tudo isso. Agora, essa resiliência ela não se constitui da noite para o dia, né? Você tem uma infraestrutura monumental de redes de distribuição de energia, elas têm que ir sendo atualizadas para ter a capacidade de suportar eventos mais críticos. No caso deste evento climático propriamente dito, desde que nós começamos a observar, a partir da nossa sala de situação, que haveria essa possibilidade da formação de um ciclone, que uma frente fria vindo do Uruguai acabaria gerando essas instabilidades. Já foram feitas as reuniões com os concessionários de serviços públicos para que eles se organizassem. O que fizeram as companhias? Elas anteciparam as folgas para antes do evento climático, para poder ter as suas equipes completas já nos dias críticos agora que a gente vive, durante e depois, né, imediatamente depois do evento climático, distribuíram essas equipes no território, trouxeram até gente de fora do estado para poder reforçar as suas equipes para dar resposta mais rápida, distribuíram ferramental, viaturas, enfim, para poder dar uma resposta mais rápida. Acabo de receber agora, por exemplo, da CE Equatorial, que 83% das unidades que tiveram serviço interrompido em função do evento climático já estão religadas, esperam que até o final do dia de hoje possam talvez já chegar à normalidade do atendimento. É claro que a gente deseja o quanto antes, estamos acompanhando e colocamos nossos serviços de fiscalização, agência reguladora, a fazer o acompanhamento. Quando alguém tem a concessão de um serviço público, ela compra não apenas a companhia, compra o conjunto de obrigações, de tempo de resposta, de resolução dos problemas, e tudo isso é fiscalizado pelo poder público. Se não for atendido, é submetido às multas, às sanções. Vejam que em São Paulo está se discutindo até a cassação, né, a caducidade do contrato se não houver o atendimento adequado à população. Então, é assim que as coisas funcionam, quando a gente tem um contrato de concessão e que a gente fiscaliza e cobra. Governador, a gente, nesse horário, eu costumo falar com pais e mães, porque a gente está muito em contato com quem está no trânsito neste momento, né? E muitas, volta e meia, a gente até recebe as mensagens aqui de quem está levando os filhos para a escola. E daí resolvi lhe fazer uma abordagem um pouco diferente, porque ontem estava em casa, tenho uma filha de 9 anos e outra de 14, e estava falando com a de 9 e disse, mãe, eu vou falar com o governador. O que tu perguntaria para ele? E daí ela disse, mamãe, eu sou só uma criança, o que é o governador? E daí expliquei um pouco, né?
né, da sua função, falei de estradas, falei de escolas, de educação, e disse, então, que ela fizesse a pergunta. Então, vou lhe repassar. Agora o senhor ouve direto a pergunta da Maria, de 9 anos. Governador Eduardo Leite, o que o senhor pretende fazer pelas áreas que ainda estão afetadas pela enchente de maio? Juro que não formulei essa pergunta para ela, foi fruto dessa conversa. Mas como essa é uma pergunta muito aberta, né? A Maria ainda não fez faculdade de jornalismo para poder fazer uma coisa mais assertiva e precisa. A gente poderia falar sobre horas sobre a pergunta que ela fez. Mas perguntaria então, pediria que o senhor falasse de maneira tão clara, que até as crianças entendam, sobre 2 pontos que afetam muito as crianças, né? A questão da moradia, focando nessa questão de reconstrução, e de acesso à educação e a qualidade da educação. São 2 temas que são um mar de situações, eu sei, mas o que se tem de mais objetivo nesse momento a esse respeito que a gente possa comunicar aos nossos ouvintes? Bom, para as comunidades mais atingidas pela enchente, que foi a pergunta dela, a gente tem, na verdade, 95 cidades no Rio Grande do Sul, de 497 cidades que a gente tem, municípios no nosso estado, que entraram em situação de calamidade. Quer dizer que a situação delas foi mais crítica ainda do que das outras cidades. Mas pelo menos 350, se não me engano, 358 municípios foram a situação de emergência, que é uma situação difícil também, mas um pouquinho menos do que a calamidade. E então são muitos os lugares. E o nível de atingimento é diferente em cada uma. Teve comunidades que tiveram zonas urbanas mais afetadas, né, com maior número de famílias, de casas que foram afetadas, de infraestrutura, tanto de rodovias, como de moradias, de equipamentos públicos, como escolas, postos de saúde. Teve outros que tiveram outro nível de atingimento, que pegou mais as comunidades rurais, enfim. Então, o Estado, né, o governo, ele atua em todas as frentes. Se é infraestrutura que foi de estradas que foi afetada, tem que trabalhar na reconstrução das pontes, na recomposição daquelas rodovias que ficaram rompidas. Né, a gente chegou a ter mais de 500 pontos de estradas bloqueadas, nós temos ainda cerca de 50 pontos com bloqueios, o que quer dizer que ainda temos problemas, mas quer dizer também, de outro lado, que a esmagadora maioria, né, 90% dos problemas foram resolvidos, ainda que em caráter emergencial, porque muitas vezes não está mais bloqueado, mas está com uma solução emergencial, ainda não foi viabilizada a solução definitiva para aquela ponte que foi rompida. Se coloca uma ponte provisória, enfim, mas tem ainda que resolver com uma ponte definitiva. E claro, tem a questão das moradias, que é também difícil de resolver, porque também tem situações muito específicas. Não é simplesmente sai construindo um monte de casa num determinado lugar e joga as pessoas lá. Tem que construir do ponto de vista social, identificar as famílias, quem é que precisa mais urgentemente dessas casas, localidades próximas aonde elas moravam, para que possa ser onde as pessoas já têm a sua vida organizada, né, para não ser uma mudança, olha, tira de um lugar e joga para 30 quilômetros adiante. As pessoas têm as suas rotinas, a sua vida estabelecida numa determinada localidade. Isso envolve, às vezes, que o Estado tem que comprar um terreno. A gente busca fazer isso em articulação com as prefeituras, tem que preparar esse terreno, não é sair construindo em cima de um terreno de qualquer jeito, tem que levar água, luz, fazer terraplenagem, e aí sim fazer a construção das moradias. E muitas vezes a gente ajustou com as prefeituras que elas fizessem isso. Às vezes as prefeituras não conseguiram fazer, porque elas estavam também sendo demandadas em tantas outras frentes, para arrumar a estrada, para arrumar a escola, enfim, acabou que não conseguiram ter fôlego para poder também fazer a preparação dos terrenos. Então o governo do estado também entrou na parte da preparação dos terrenos, que é contratar, né, maquinário e serviços para poder arrumar os terrenos para a construção de moradias. A gente tem mais de 2.000 moradias contratadas já pelo Estado. Muitas delas já começam a ser construídas em municípios, especialmente do Vale do Taquari, nesse momento, como Encantado, Estrela e Santa Teresa, outros municípios que já estão recebendo ali, a partir dos terrenos preparados, a construção dessas moradias. Então, leva um pouquinho mais de tempo governador, do que a gente gostaria. Desculpa só pontuar para a gente pegar, né, a questão dos que já está contratado, das moradias, quando é que se deve ter, de fato, assim, uma entrega de chave, e como é que o senhor avalia o tempo transcorrido, se já se teve aprendizados nesse sentido que possa ser menor?
Claro, sem dúvida, a gente tem muitos aprendizados. Acho que é importante lembrar também que o Estado, até pouco tempo atrás, não tinha capacidade de pagar os salários no fim do mês para servidores, não conseguia pagar nada em dia porque estava quebrado o Estado. E isso gerou consequências. O Estado não tinha, até alguns anos atrás, política habitacional liderada pelo Estado. O Estado simplesmente destinava terrenos para os programas federais de habitação. O Estado não construía casa até 3 anos atrás. A gente começou, ainda de uma forma incipiente, quer dizer, muito inicial, a entrar no programa habitacional nos últimos 2 anos, com o programa do Estado, que é o A Casa é Sua. E aí, de uma hora para outra, agora somos chamados a fazer muitas casas. E é claro que isso é um desafio para o Estado. A gente, a partir dessa calamidade, começou a desenvolver novas formas de contratação. Contratamos já por uma ata de registro de preços essas 2.000 moradias em módulo construtivo rápido, modelo construtivo rápido, que é o das placas de concreto. Estamos fazendo outras contratações que são de steel frame e wood frame, que são modelos construtivos rápidos, mas aí nos deparamos com o gargalo da preparação dos terrenos. Entramos também nessa frente de contratar serviços para a preparação dos terrenos. Os primeiros estão ficando prontos, já ficaram prontos os primeiros terrenos, já começam a construção dos radiers, que são as bases onde as casas vão ser assentadas, e a gente tem a expectativa de até o final do ano ter a entrega das primeiras unidades. Mas não é só o governo do Estado, o governo do Estado está entrando também numa política habitacional, a partir do nosso mandato, que não fazia antes. O Estado não construía moradias antes, passou a construir no nosso governo, e isso envolve também, como disse, ganho de conhecimento, de expertise para fazer a construção em grande escala. Mas também tem os programas federais, que é especialmente Minha Casa Minha Vida, que também tem aí o compromisso do governo federal de aquisição de moradias, de novos condomínios e loteamentos que serão feitos com o programa federal. Até lhe perguntei sobre a questão da chave em si, porque quando conversamos recentemente com a Caixa Econômica Federal sobre isso, por mais que tenham vários encaminhamentos e imóveis colocados à disposição, na verdade só havia 3 entregues até agora, e foi no lançamento do programa. Mas deles também trouxeram, claro, um aprendizado, que ao invés de se deixar aberto a oferta de imóveis, que aqueles interessados em fazer a compra já trouxessem o imóvel em que estavam interessados, porque tinha muita oferta de apartamento quando as pessoas estavam querendo casa. Então isso tem uma série de peculiaridades, mas a gente sempre busca, os aprendizados desse percurso. Vou passar aqui para uma pergunta, porque nosso tempo é limitado para tantas áreas que gostaríamos de ouvi-lo. Para Larissa Har, que está comigo aqui na bancada. Bom dia, governador. E ainda honrando, então, a pergunta da Maria, de 9 anos, sobre o que vai ser feito nas áreas mais afetadas pela enchente. Eu, observando ali os dados do governo do estado que estão públicos, sobre o Plano Rio Grande, me chamou a atenção o investimento de 300 milhões no programa de desassoreamento de rios, todo o sistema pluvial, que tem 2 eixos, o eixo 1, o eixo 2. E quando é que a população, tanto quem foi atingida pela enchente quanto quem não foi, que acaba se preocupando também, vai conseguir se sentir segura com esse programa já sendo encaminhado, já em andamento? Como é que está essa situação e quando é que a gente vai ter essa resposta, mais da população? Perfeito. Bom, o programa de desassoreamento, para o qual a gente já destinou aí 300 milhões de reais, a gente fez um edital, chamou as prefeituras a apresentarem os seus projetos, e esses projetos foram apresentados. A gente tem pelo menos já 200 milhões de reais em projetos apresentados para contratação de maquinário, que são retroescavadeiras, caminhões, escavadeiras hidráulicas, enfim, que fazem esse trabalho de limpeza, especialmente nos rios. Aí a Secretaria de Meio Ambiente vai poder explicar, que chamam de terceira ordem, segunda ordem, enfim, são rios menores, na verdade, onde inclusive o desassoreamento ele é mais efetivo do ponto de vista de conseguir contornar assim o comportamento do rio, Porque se você tem, se pegar rios menores, vou pegar um exemplo que eu vi bem na prática, Sinimbu, tem o Rio Pardinho, por exemplo, ele é um rio menor,
mas que a cidade está na beira do rio e acaba, pelas curvas que o rio tem, o material se depositando, né, pela enxurrada em determinados pontos e alterando o curso do rio. Quando há maiores chuvas, aquela curva onde se depositou o material está muito assoreada e acaba que a água, então, ela acaba tendo um curso diferente e acaba fazendo desmoronar um outro lado do rio, que acaba atingindo residências, enfim. Então ali tem muito, assim, claro, o efeito do assoreamento. E esses rios de menor porte, esses maquinários conseguem fazer esse desassoreamento. Então a gente vai estar contratando isso agora no mês de novembro, para repassar o recurso e, na verdade, conveniarmos com os municípios e ajustarmos que a parte do Estado é a contratação do maquinário, já está sendo feita essa contratação, e os municípios vão fazer a fiscalização. Agora existem outros rios de maior porte, e aí chegamos até o Guaíba, né, que fica aquela discussão, é rio, é lago, o que é, enfim, mas na verdade é uma área, né, inundada muito grande, é bem diferente o processo no Guaíba. Eu sei que há muitas preocupações, muitos especialistas dizem justamente, olha, as dragagens, no caso do Guaíba, o desassoreamento, ele tem que ser feito para os fins de navegação, mas os impactos possíveis desse desassoreamento em termos do nível do Guaíba já são mais discutíveis, segundo especialistas. Enfim, para o Guaíba e para outros rios, o que nós estamos contratando neste momento, caminhando a contratação, é um processo de batimetria, que é a medição justamente do que há embaixo das águas, para poder identificar onde essa dragagem de desassoreamento precisa ser feito, e são equipamentos bem mais robustos, é outro nível de intervenção. Isso está sendo contratado também, essa batimetria, que vai apurar então um projeto que deva ser feito de desassoreamento, e esse deve ficar para os meses seguintes ainda. Governador Eduardo Leite, vamos chegando aqui ao final do Jornal da Mix. Convidamos que o senhor possa estar conosco mais vezes, porque é sempre um mar de questões, ainda mais num processo tão diferente que temos vivido desde maio, tantas áreas a serem reconstruídas, para além dos desafios cotidianos de que um governo acarreta. Mas mais do que pressa, que temos com certeza a partir desse trauma que foi maio, valorizamos conhecer todo o planejamento para que não haja retrabalho, né? Que sejam investimentos certeiros do que se tem de escasso recurso público. Um bom dia para o senhor, obrigada pela participação aqui no Jornal da Mix. Obrigado a vocês e até uma próxima oportunidade. Um abraço.